Salve, salve, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar agora com a nossa série de vídeos sobre produção audiovisual com IA. E nesse vídeo, como vocês já viram aí, né, no título, a gente vai falar sobre o Sidence 2.0, que é uma IA de produção de vídeo que saiu agora, recentemente, que está causando um alvoroço aí no mercado audiovisual e em Hollywood, galera. Tá dando problema já. Para quem não está familiarizado com IA, gente, sempre quando lança uma nova inteligência artificial, principalmente para vídeo, né? Qualquer que seja ela, seja tanto para vídeo, seja tanto para foto, que você consegue gerar imagens, geralmente elas lançam com código, não vou dizer código aberto, mas lançam sem restrições em uso de imagem. E o que acaba acontecendo? A gente teve um caso agora, deixa eu abrir aqui a matéria. Essa matéria aqui, ó. E a de vídeo Sidence 2.0 será limitada após reclamações de Hollywood. Por quê, gente? Logo assim que a Sidence foi lançada, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 19 de fevereiro de 2026, ela ainda está sem direitos autorais, né, sem limite. E o que acontece nessa situação? Ela ainda não foi liberada oficialmente, tá? Não, ela não foi liberada oficialmente globalmente. Então, tem alguns recursos que a galera está fazendo para poder conseguir utilizar essa inteligência artificial. E com isso já fizeram vários vídeos com famosos. Inclusive, o mais famoso agora que viralizou foi um vídeo de luta entre o Brad Pitt e o Tom Cruise. E o interessante disso, né, antes da gente chegar aqui no assunto de falar da IA, mostrar e etc., é que, tipo, olha como foi feito, né? O Tom Cruise e o Brad Pitt, eles estão no meio que no auge da sua carreira, não estão tão velhos igual estão agora, estão um pouco mais jovens. Então, cara, olha a possibilidade que isso abre para os estúdios, né, de filmes e séries, etc. De pegar um personagem e conseguir criar ele mais novo, sem usar CGI, sem ficar feio, igual a gente viu uma vez no naquele com o Henry Cavill, né, quando estava sendo gravado o Liga da Justiça, ao mesmo tempo o Henry Cavill estava gravando um filme com Brad Pitt, com Tom Cruise, que foi o Missão Impossível. E ele era o vilão, ele tinha um bigode. Então acaba que removeram o bigode dele com CGI, só que ficou muito feio. Se tivesse sido feito isso com IA hoje, ficaria muito mais perfeito. E sem dar muito trabalho, tá? Agora vamos ver aqui esse vídeo. Eu tô com ele aberto aqui, ó, no X. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo da luta, para vocês darem uma olhada. Se liga só. You killed Jeffrey Epstein, you animal! He was a good man! He knew too much about our Russia operations. He had to die, and now you die too. Então, qual que é o sensacional disso, gente? Movimentação, vocês viram que, deixa eu tirar o áudio aqui. Vocês viram que a movimentação de luta tá muito perfeito. Os movimentos de câmera, muito perfeito. Qual que é a sacada do Sidence? Eles querem te dar liberdade de criação sem ter muita burocracia, muita dificuldade. Porque eu hoje trabalho com vídeos publicitários feitos com IA. Eu vou falar muito sobre isso aqui ainda, mostrar os vídeos por dentro, criando, etc. Mas qual que é a nossa dificuldade? Além de criar consistência, né, do mesmo personagem, sem deformar em vários ângulos, é a gente criar essas cenas. Então a gente tem que criar cena por cena para depois montar na edição. E o Sidence, o 2.0, ele meio que tá te entregando as cenas prontas só com prompt. Você pode trabalhar com várias linhas de prompt, né, como um timeline prompt. Vou falar isso num próximo vídeo. Mas quem começou com essa parte revolucionária foi o Sora 2, né, da OpenAI, para quem não lembra. Ela veio com esse sistema de vídeo onde você digita um prompt, né, do que você quer, e ele gera aquela ideia para você com multi-ângulos, né, close de detalhes de produtos, etc., sem você precisar ficar criando cena por cena. Então o Sidence ele está vindo com essa mesma temática, só que com uma forma mais consistente, mais realista, principalmente movimentação, textura de pele.
fidelidade de personagem, que isso pra mim tá sensacional. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, dentro do Sidance, tá? Que é dentro do ByteDance. Para quem não sabe, gente, essa empresa é dos mesmos donos do TikTok, tá? Então, ela é uma empresa chinesa, galera. E a gente sabe que a China sempre arrebenta no que ela cria. Então, ó, esse aqui já é um vídeo feito por ela, tá vendo? Ó, esse é outro vídeo, vou liberar o áudio aqui, ó. I like balance. Gente, para vocês criarem esse tipo de vídeo com IA na mão é muito complexo e você não consegue fazer aquilo tudo. Tipo aquela câmera rodando assim com consistência, é muito difícil. Vamos descer aqui, vamos ver um outro exemplo aqui deles, ó. Olha que legal esse vídeo aqui, ó. Deixa eu liberar o áudio. There you go, fresh from the oven. Aqui já dá para ver que vem uma marca d'água aqui, ó, escrito AI, né? De Artificial Intelligence. Só que se vocês perceberem o nível de detalhe, gente, dessa cena, deixa eu botar um full screen aqui. Olha o nível de detalhe. Ó, vamos analisar cena por cena. Ó, primeiro, a logo que tá nas costas do rapaz aqui, ó, é a mesma logo. Vou avançar aqui um pouquinho, deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma avançada. Ó, é a mesma logo que está na caixa, é a mesma logo que está no boné dele, quando ele vira de frente dá pra ver. Olha aqui, a mesma logo, ó, aqui, aqui. Essa caixa, dá pra ver que é a mesma caixa que tá lá no background, cara. Olha o nível de detalhes. Aqui no início, olha isso aqui. O vidro, né, por fora, olhando por fora da pizzaria, então dá pra ver a vidraça, assim. A câmera, ela passa, deixa eu desativar o áudio aqui do vídeo. A câmera, ela vai passando, ó, ela passa através do vidro. Olha que loucura. Pra chegar até o personagem ali. Então, tipo, é uma movimentação de câmera de dolly in, né, que é um zoom in, só que ele passa através do vidro. Isso pra gente fazer localmente, presencialmente filmando, seria basicamente impossível, a não ser que a gente criasse uma transição, né? Criasse algum tipo de transição ou algum tipo de efeito para poder simular essa passagem num vidro. Quando é um buraco, tipo, é um buraco, e você vai passar com a câmera por aquele buraco e dar uma continuidade na cena sem nenhum corte. Dá para fazer, né? Tipo, você coloca um monopé na câmera, passa por dentro do buraco, do outro lado do buraco tem uma outra pessoa que vai pegar a câmera e continuar com o movimento. Então dá pra gente fazer essa ilusão de ótica. Agora, através de um vidro, gente, não dá. Então, é mais uma coisa que a IA aí tá revolucionária. E olha que parada sinistra, cara. Se você vê esse vídeo, você não diz que foi feito com uma IA, cara. Olha isso. Muito realista. E qual que é a grande sacada do Sidance? São os multi-ângulos, né? Isso vocês podem fazer com várias coisas. Aqui, ó, a gente tem um outro exemplo bem legal de um motion control, vamos dizer assim. Viralizou há pouco tempo na internet aquelas pessoas mostrando um vídeo onde ela está falando igual eu estou falando aqui, e de repente ela troca de personagem, daqui a pouco é o Brad Pitt, daqui a pouco é o John Wick, e falando a mesma coisa que ela está falando no mesmo cenário. Isso aí é um sistema chamado Motion Control, isso aí viralizou quando o Kling lançou isso. Já tinha antes, porque a One 2.2 já fazia, e o Runway também já fazia. Só que o Higgsfield meio que popularizou isso quando o Kling lançou. Então ela trouxe lá para dentro do Higgsfield essa função e, cara, ficou sensacional. Muita gente começou a usar e viralizou. Então aqui é meio que um motion control, que o que isso faz? Isso vai pegar a sua imagem real, igual eu tô aqui falando, e você vai substituir por uma imagem de IA. Então é meio que você
colar essa imagem de IA por cima da sua imagem. E ela vai ter os mesmos movimentos, mesma sincronização labial e etc. E aqui tá tendo mais ou menos esse mesmo recurso, só que com um estilo de luta. E bem legal porque é difícil fazer movimentação de luta com IA, né? Hoje tá mais fácil, mas é um pouco complicado. Aqui a gente vê que tem aqui no meio 2 lutadores, né? Estão no fundo verde, ó, lutando. E dá pra ver que em cima na animação são os mesmos personagens, tá vendo? Só que são outros personagens com a mesma animação, a mesma movimentação. O que foi feito? Pegou esse vídeo e substituiu cada pessoa por cada personagem desse que tá aqui embaixo. E aí deu esse resultado aí de cena, tá vendo? Fica bem legal e dá pra, cara, o leque de possibilidades aí é enorme. Aí aqui no site da Byte tem vários exemplos, gente, que vocês podem entrar, dar uma olhada aí, dar uma analisada, né, para vocês verem tudo que pode ser feito, desde vídeos de animação, desenho, olha, arquitetura, cara, olha que sensacional isso aqui. Isso já dá para ser feito, tá, gente? Já tem como você fazer isso aqui dentro de outras IAs, como o VO3, o próprio Kling tem opção de você fazer isso aqui, fazendo um recurso que se chama Start Frame e End Frame, é onde você coloca um frame inicial e um frame final. E daí a IA ela vai fazer essa transição do inicial e o final. Um exemplo, se eu colocasse essa sala vazia num frame inicial e a sala totalmente preenchida no frame final. E daí nessa transição de uma para outra, via prompt, a gente consegue digitar o que a gente quer que seja feito. E acontece mais ou menos esse efeito aqui, ó. Bem bacana, né? Só que aqui dentro do Sidance você consegue fazer isso sem precisar de uma foto inicial, uma final. Você pode ter só a foto inicial, você pode ter um esboço, né? Ou você digitar quais são os móveis, etc, que você quer, e ele vai fazer meio que essa reconstrução já para você. Então, gente, isso aqui já é a segunda geração das inteligências artificiais. Muita gente falou ano passado que 2026 chegaria a segunda geração das IAs, principalmente as IAs de produção de vídeo. E a gente está vendo isso acontecendo agora, porque foi lançado antes o Kling 3, foi lançado antes o Kling 3.0, quase que não sai, e agora o Sidance 2.0, que estão disputando aí acirrado nesses recursos de multi-angle, né, com consistência e facilitando aí a vida de quem quer produzir conteúdo. E, cara, antes, pra gente produzir bons conteúdos, pô, eu quero produzir um bom vídeo de uma loja de um cliente. Eu precisava ter um bom equipamento, uma boa iluminação e etc. Hoje não. Hoje, com ferramentas de IA, que elas nem trabalham localmente, trabalham na nuvem, então você não precisa ter um super computador para produzir esses vídeos, você consegue criar bons vídeos e ter bons resultados profissionais utilizando inteligência artificial, sem precisar ter os equipamentos mais caros do mundo para poder produzir isso. Então eu acho que isso está abrindo muitas portas, gente. Quem está se atualizando, se ligando, cara, vai beber água fresca, porque cara, isso está explodindo, vai explodir cada vez mais. E quem dominar as IAs vão abraçar muitas oportunidades aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um vídeo da nossa série de vídeos aí de produção com IA. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço e fui!